Bom dia, família Hive! Agora sim, vamos dar início à nossa Conexão Pro, que acontece todo sábado. Hoje, sábado, estamos prestes a fechar o mês, né? E isso é muito legal, estamos em fechamento de mês. Eu gosto muito de fechamento de mês, porque é tanto uma oportunidade para quem está correndo, atingindo objetivos. Sempre tem promoções, inclusive nós temos aí uma promoção de último minuto que está maravilhosa. Quem está gostando da promoção de último minuto, aproveitem muito, hein, gente? Porque ganhar produtos grátis é sempre muito bom para a gente usar, para os nossos clientes, para gerar mais vendas, mais negócios. E para a gente ter, eu sempre gosto de ter produtos nas mãos grátis, porque você pode fazer outras promoções, né? Para o seu time, para gerar novos clientes, novos afiliados. Então, isso é muito bacana. Hoje, dia 30 de agosto de 2025. Passa rápido, né? Ó, voando. E já é Natal novamente. Então, nós temos hoje e amanhã para fechar o mês e começar um setembro maravilhoso, porque vai ter lançamento de produtos, tem coisa nova, coisas boas, maravilhosas chegando para a gente. Você já sabe o que é que a gente vai ter? Né? Que chega de produto. Nossa, eu adorei, gente. Vai ser assim extraordinário. Eu não posso mostrar ainda, eu não posso falar ainda, né? Mas vai ter algo assim incrível que vai ajudar muito todos nós aí, muita gente, tá? Vamos lá, vamos bater um papo aqui sobre o nosso objetivo desse treinamento chamado Conexão, a Conexão Hive Pro. É focado exatamente no afiliado Pro, né? É focado no afiliado que é o franqueador. Então vamos entender, né, para quem é novo, está começando, o funcionamento do nosso negócio, né? O que existe dentro da Hive, né? Nós temos a maioria das pessoas que serão clientes, uma outra parte serão afiliados, que são aqueles que geram clientes, aqueles que vendem produtos, que levam o benefício para os clientes, que são os afiliados. E nós, como afiliados, geramos clientes e ganhamos uma comissão. Uma comissão uma vez, quando gera um cliente, uma comissão recorrente, eterna, vitalícia. Né? E essa comissão ela é gerada pela recompra. Você faz um cliente, você tem um cliente, esse cliente para o resto da vida ele é seu cliente. Isso é um grande diferencial no nosso modelo de negócio, porque isso permite um afiliado gerar renda passiva. Né? Então, quem mais faz clientes, mais vai ter recompra. E se esse seu cliente comprar amanhã, depois da manhã, comprar daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 150 anos, porque nós consumimos raiva, então a gente vai viver muito e bem, você ganha comissão, né? E o afiliado Pro é aquele que, além de tudo isso, além de consumir produtos, além de gerar clientes, vender, fazer vendas, crescer no plano de carreira de vendas, né, ganhar dinheiro e recorrência com isso, também constrói time. Ele dá oportunidade para outras pessoas empreenderem. Olha o que eu falei. O afiliado Pro também ele tem um presente nas mãos. Nós, como afiliados Pro, temos um presente. Nós damos oportunidade para outras pessoas que querem criar uma nova fonte de renda, que querem empreender. Então, esse é o grande ponto, e perceba bem como eu estou falando, né? E a forma que eu coloquei as palavras, porque mais importante do que o que você fala é como você fala. Isso faz a diferença. Porque tem pessoas, olha só, que trabalham até mais do que alguns, mas não conseguem atingir os resultados de alguns, porque pequenos detalhes, a forma de falar. Vou até aproveitar aqui e te dar um exemplo disso. Uma vez, eu sempre falei em muitos treinamentos, e é legal você ter esse entendimento, entender a forma de falar, a hora de falar, o que falar, como falar principalmente. Porque você consegue o sim ou o não de uma pessoa. Olha o que eu vou falar. Você consegue o sim ou o não de uma pessoa, dependendo do contexto e dependendo da forma que você fala. E eu vou te dar um exemplo aqui que você não vai esquecer nunca mais na vida. Isso é maravilhoso para você entender como você pode alavancar os seus resultados, né? Usando o quê? A cabeça, apenas isso. E o que eu gosto muito dos nossos treinamentos, da nossa conexão,
Hive, tanto aqui existe na semana, tá? Que é a conexão, que todo dia de manhã, de segunda a sexta, 8 da manhã, nós temos a conexão Hive, certo? Que é focada em afiliados, falando em vendas e falando em mentalidade, que é para todos os afiliados e para todos os afiliados Pro também, certo? Óbvio. Por quê? Porque o afiliado Pro, ele é um afiliado, ele só é mais. Então, só lembrando aqui, tá? Para reforçar isso. Nem todo afiliado é afiliado Pro. Mas todo afiliado Pro, ele é um afiliado. Qual é a grande diferença olhando para o mercado tradicional? Franquia, eu gosto muito disso. Porque quando a gente fala com um afiliado Pro, a gente fala com muitos empreendedores ou pessoas que querem empreender. Então, um franqueado, uma franquia. Eu já tive escola de idiomas. Quem tem negócio próprio aí? Alguém tem negócio próprio? Já teve negócio próprio, né? Dentro do mercado tradicional. E assim, e até deixa eu aproveitar, deixa, né? E perguntar para vocês aqui. Escreve no chat, quem não puder com a câmera, quem tem ou quem não tem. Quem tem negócio próprio aqui? Escreve no chat. Eu tenho, eu não tenho, né? Ou escreve. E eu vou te dizer uma coisa. Quando eu faço essa pergunta, eu lembro sempre faço em eventos e as pessoas levantam a mão, a minoria levanta, e nós estamos entre afiliados ou afiliados pró, e aí existe um grande erro dentro do na verdade passa a ser uma pegadinha, mas na verdade é uma pegadinha o que eu estou fazendo, mas é importante para entender e também fixar isso em você. Todos nós aqui na sala temos negócio próprio. Porque você é um afiliado da Hive. Então você tem o seu negócio próprio na Hive. A diferença é que a gente não tem aluguel, não é obrigado a fazer estoque, não tem funcionário. Então, comparando com o negócio próprio tradicional, é incomparável. Nós temos um negócio, né, maravilhoso, com a possibilidade de você ganhar algum dinheiro ou muito dinheiro, construir renda residual passiva, sem os riscos de um tradicional. Porque a maioria das empresas fecha, as pessoas colocam muito dinheiro, quebram. É difícil empreender no Brasil e no mundo. A Hive, ela permite isso. Então, todos nós, né, mentalidade, tá? Isso é importante. Sempre sendo afiliado ou afiliado pro, a gente tem um negócio próprio digital, uma franquia. Então, dito isso, o afiliado, ele tem uma franquia digital, ok? Você tem a sua loja, nós como afiliados, a gente vende. O afiliado pro, ele é mais do que ter a franquia. Ele é o franqueador. Ele tem rede de franquias. O afiliado Pro, o objetivo do afiliado Pro não é só trazer clientes, e sim fazer novos empreendedores. E sim dar a oportunidade para as pessoas empreenderem, dar oportunidade para as pessoas criarem uma nova fonte de renda. É a forma que eu falei. Ou seja, nós damos um presente. Quando eu contacto uma pessoa para convidar ela para se tornar um afiliado ou um afiliado Pro, que é o meu objetivo como afiliado Pro, além de vender, eu estou dando um presente para a pessoa. Eu estou dando uma oportunidade para a pessoa. Então, quando você entra na conversa com essa mentalidade, a conversa é outra, a sua energia é outra, a sua visão é outra. A pessoa que está recebendo essa informação recebe diferente. Porque a energia não mente, ela vem primeiro. Então, está tudo na sua intenção. A sua intenção, a sua comunicação e a sua convicção é o que vai determinar o teu sucesso. De novo, a sua intenção, né? A sua convicção, isso vai determinar totalmente o teu sucesso. A forma de você falar, a tua energia. Então, sempre que eu falo com alguém, se eu estou falando sobre produto para vender, eu estou dando um presente para a pessoa, oferecendo o que existe de melhor no mercado, em longevidade, em nutrição, em emagrecimento estável. E sempre quando eu falo com alguém sobre o negócio, eu estou dando um presente para a pessoa para ela criar uma nova fonte de renda. Ou como afiliado e ganhar dinheiro, ou como afiliado Pro e ganhar dinheiro e alavancar mais ainda. Então, ter essa clareza, essa convicção, ela é fundamental. Nós temos
ter nas mãos Hive. Eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, por tudo. Segundo, a todos os heads, todo o corporativo, por nós termos essa oportunidade de termos um negócio para nós e também para nossa família e para as pessoas que a gente ama, porque a gente escolhe quem a gente quer com a gente. E olha o que eu falei, a gente escolhe quem a gente quer com a gente, quem a gente quer no nosso time. Eu não convido qualquer um. E você também tem que ter essa postura. E você não deve convidar qualquer um, porque, primeiro, você vai escolher uma pessoa para entrar no seu time. Se essa pessoa não tem os mesmos valores, claro que às vezes a gente não conhece a pessoa, a gente vai descobrir no caminho, né? E normal, porque existe uma seleção natural dentro do processo. Aves de mesma plumagem voam juntos. As pessoas se conectam, têm a mesma energia, então é natural. É claro que se eu vou conversar com uma pessoa, eu ia cadastrar um cara. E esse cara, gente, um simples detalhe dele querer passar uma outra pessoa para trás, sabe, por alguns pequenos reais, você vê a índole da pessoa. Eu falei, eu não quero essa pessoa no time, eu ia recrutar essa pessoa. Comecei a falar com essa pessoa. Eu falei, não, essa pessoa até veio falar comigo. Mas foi ao contrário, eu que fugi dela. Porque eu não queria uma pessoa assim. Tem uma pessoa que tem valores duvidosos, você vai pegar uma pessoa picareta para entrar no seu time, uma que essa pessoa não vai ter sucesso, duas que ela queima a marca, terceiro que isso contamina. Então você tem que escolher bem quem vai estar próximo de você. Então, partindo desse princípio, nós temos nas mãos o controle, nós temos nas mãos a oportunidade, nós escolhemos quem a gente quer que trabalhe com a gente. Eu escolho quem eu vou dar oportunidade, eu escolho quem eu vou recrutar. Então, ter essa mentalidade é fundamental. E entrando no que eu falei sobre o contexto, né, sobre você conseguir o sim ou o não de uma pessoa, dependendo da forma com que você fala, e eu vou te dar esse exemplo para você não esquecer nunca mais. Por exemplo, como assim, Marcos? Eu consigo sim ou não numa pessoa dentro da mesma situação? Vou te dar um exemplo. Tinha dois jovens que essa história é uma história engraçada, não sei se ela é verdadeira ou não, mas eu nunca mais esqueci, mas ela cai muito bem e você nunca mais vai esquecer. Imagina dois jovens, dois garotos, adolescentes, dentro de uma comunidade, e essa comunidade ela tinha um sábio. E esse sábio, todo mundo ia até ele e perguntava para ele, né? Ele era muito religioso, esse sábio estava ali, e os dois jovens falando assim, um perguntou para o outro, será que eu posso fumar enquanto eu rezo? Aí um falou para o outro assim, claro que não, tá doido? Tá doido? Você vai fumar enquanto você reza? Rezar é sagrado, não pode. Aí ele apostou com o outro, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Aí, simplesmente, eles fizeram uma apostou um com o outro e eles foram lá conversar com esse sábio e falou o seguinte: eles apostaram e ele foi lá para o sábio e falou: olha, eu tô com uma dúvida aqui. Eu posso fumar enquanto eu rezo? O sábio imediatamente falou: não, cara, você tá louco? Rezar, sabe como assim? Você tá rezando? Você tá orando? Você tá em contato com o divino e vai fumar? Fumar faz mal. Ele foi lá pro amigo e falou: ó, tá vendo? Ganhei a aposta. Ele falou: não, não, peraí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vou perguntar pro sábio. Aí ele chegou lá e falou assim: sábio, será que eu posso. Tem uma dúvida aqui, eu posso rezar enquanto eu fumo? Sabe o que o sábio falou? Claro, meu filho, você deve rezar quando você toma banho, quando você pensa, quando você está no banheiro, quando você está comendo. Toda hora é hora de rezar. Então ele, olha só, a forma de perguntar, inverter as palavras, mudou sim ou não, por um simples detalhe. Então, a forma de falar, ela é importante. Por isso que quando eu coloco para vocês algumas coisas, é importante que você entenda, é exatamente como nós devemos conversar com as pessoas. O primeiro é as pessoas entenderem que nós temos a oportunidade. E quando você tem isso, e claro isso,
e é a grande verdade, muda a percepção, o contato, a conexão. Tá? Então, primeiro, assim, nós temos que ter um entendimento de como funciona o nosso negócio. O que é um PRO? Hoje, e aqui nós estamos conversando com um PRO, com pessoas que querem construir time. Então, um ponto fundamental. O PRO, para você construir time, você tem que falar com muitas pessoas. A Hive, ela permite você ganhar um bom dinheiro como afiliado. Você pode ser um afiliado 3K, 7K, 15K, 30, 50K e ganhar um bom dinheiro. Tem pessoas ganhando 3 mil, 5 mil, 10 mil só como afiliado. Só que, por que não? Todos nós que estamos aqui somos prós e temos essa intenção, que é construir time, nós podemos alavancar muito mais. Entenda que o processo do afiliado pro, ele é mais lento, mas é uma outra renda que entra. Ele é mais a longo prazo, porque quer ganhar dinheiro rápido, vende. Quer ganhar dinheiro pro resto da vida, constrói rede. Então, quando você constrói a rede, quando você é um franqueador, você é um franqueado, você ganha do que você vende. O franqueador ganha do que vende e também uma pequena porcentagem do que a rede toda vende. E é aí que está o grande ponto. Quando você se torna um afiliado pro e você tem essa intenção de construir rede, dar oportunidade para as pessoas, aí entra alguns pontos importantes para você ter isso. E aí eu pergunto para você, a única forma que existe de você construir uma rede é você mostrar o plano de negócios. Então, tudo está baseado em mostrar o plano. Mostrar o programa de afiliados. E quando eu falo mostrar o plano, é falar do produto, é falar do programa de afiliados, que é ter a loja virtual e ter a sua franquia virtual, e falar do programa, em alguns momentos, do afiliado pro. Porque nem todo mundo, entenda isso, nem todo mundo está preparado para ouvir sobre ser um afiliado pro. E ser um afiliado pro, gente, não significa comprar um pacote e ser um afiliado pro. Ser um afiliado pro é você ter a atitude e atividade de um afiliado pro. E aí que está o grande ponto, e aí que está a grande diferença entre um afiliado pro e um afiliado. Eu separei algumas coisas aqui que eu quero falar com vocês. Eu quero deixar algumas dicas, né, sobre importantes aqui para entender o contexto de tudo e o que a gente deve fazer como afiliado pro para que a gente realmente tenha sucesso. Primeiro, entender que requer um trabalho e que a maior parte desse trabalho ele vai por água abaixo. Como assim, Marcos? Eu costumo dizer que 95% do nosso trabalho vai para o ralo, mas 5% te deixa milionário. Porque se você quer se tornar um head um dia e ganhar assim, 45, 50 mil reais por mês, como um pro, existe um processo. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso pode acontecer daqui 3 anos, daqui 5 anos, ou mais, ou menos. Para alguns até menos. Para aqueles que entram em maratona e mostram o plano todo dia, que é a grande minoria, isso vai acelerar o processo. Então, tudo está em quanto tempo você vai fazer. Você vai ter 10 mil horas de treino. Quando eu falo 10 mil horas de treino, é 10 mil horas de atividade. Porque muita gente fala assim, ó, treino, ouvi o treinamento, estou sendo treinado, estou participando de treinamento. Ok, isso é importante. Mas o grande treino está na prática. Então, a cada hora que você estuda, como hoje aqui agora, coloque 9 horas de prática. Você transforma seu negócio em 9 meses. Eu gravei até um vídeo para a Andrea, que ela vai passar hoje no seminário em Joinville, porque hoje está tendo um evento em Joinville, com a Andrea, a Claudirene está lá também, e vários líderes, fazendo um evento presencial, que é o melhor evento que existe, é o presencial, tá? Não existe nada que vai substituir o presencial. E eu falei exatamente sobre isso, sobre as 10 mil horas que você coloca em prática.
10 mil horas, gente. Para você ter sucesso em qualquer coisa na vida, eu falo sucesso, um sucesso extraordinário. Porque hoje ganhar 50 mil reais no mês é extraordinário. 100 mil reais no mês é extraordinário. Como um Red 2.0, um partner, algo mais, não tem no Brasil. Só temos Reds no Brasil. Isso é muito bom, porque é o nosso começo, né? A Hive é ainda um bebezinho e nós temos essa oportunidade. Então, 10 mil horas de treino são 10 mil horas de prática. Por que eu tive muito sucesso? Porque eu formei muitos milionários na minha trajetória. Porque, são 20 anos de experiência. Então, meu sucesso do dia para a noite, ele veio depois de 5 anos. Eu fiz o meu primeiro milhão na indústria depois de 5 anos. Eu comecei a formar milionários e eu ajudei amigos a ganhar mais dinheiro do que eu. E esse é o segredo. Então, olha que bacana. O segredo para você ser um pró e ter muito sucesso é você ter pessoas melhores do que você no seu time. Olha que ponto interessante. E se você conseguir ter pessoas melhores que você, se você ajudar pessoas, e muitos, né, já vem preparado, já vem pronto. Basta encontrar, e tem muita gente por aí. Por isso que a gente precisa mostrar o plano, por isso que a gente tem que abrir o número de possibilidades. Porque é isso que faz diferença. Quanto mais pessoas você falar, mais não você vai ter. Em compensação, você vai ter alguns sims. E desses alguns sims que tomarem a decisão de fazer, alguns vão decolar, vão deslanchar. E tomara que você tenha alguém no seu time que ganhe 10, 20, 30, 50, 100 mil. Porque uma pequena porcentagem você vai estar ganhando. E quando você passa a entender isso, começa a mudar. E para isso, a gente não precisa ser bom, a gente precisa fazer o básico. Porque eu nunca fui extraordinário, eu só fiz muito. Eu compensei em números o que me faltava em habilidade. Marcos, como você atingiu esse resultado extraordinário? Na carreira foram 56 milionários. Que olha que benção, por eu ter tomado uma decisão, começar a construir, falar com muita gente, ouvir muito não, gerar muitos clientes, muitos negócios, cadastrei muitas pessoas desistiram, alguns ficaram, os que ficaram desses, alguns se tornaram, fizeram mais de 1 milhão. Olha que bacana. Na última década, né? Não estou falando nem de Hive, porque a Hive nós estamos começando junto, é um bebê. Mas como? É porque eu sempre estive em movimento. E quando você está em movimento, a energia flui, as coisas acontecem. Então, o grande objetivo, aí eu pergunto para você, quantos planos você mostra por dia? Com quantas pessoas por dia você contacta, você fala, você mostra oportunidade? Eu simplesmente falo com as pessoas. Eu simplesmente falo do produto, do negócio. E aí que entra a lei dos números. Compensa em números o que falta em habilidade. E claro que é difícil, não é fácil. Não é fácil ganhar 10 mil por mês, 50 mil por mês. Não é fácil. Não é fácil. E o começo é mais difícil ainda. Você ganhar os primeiros reais é mais difícil, porque você está aprendendo. Conforme você ganha, aumenta a sua crença, a sua convicção, a sua intenção aumenta. Então, tudo está em a gente olhar o preço e o prêmio. Muita gente só olha o preço que tem que pagar. Ah, vou mostrar plano todo dia, então vou me dedicar 3 horas por dia para raiva, 1 hora por dia, ou sei lá o quê. Sim. E você vai abdicar de muita coisa. Porque o nosso maior investimento é o nosso tempo. Então, quando você olha o preço que você vai pagar, e só o preço, você paralisa. Quando você olha o prêmio, aí muda. E qual é o prêmio? Você ganhar viagens, liberdade financeira, independência, mudar a tua vida, ajudar as pessoas. Então, olha o preço. Porque tem um sacrifício para ser feito no processo todo. E a gente tem que todo dia renunciar a alguma coisa. Se você está aqui aprendendo, parabéns, você tem intenção, você quer aprender, você quer se desenvolver. Agora você está renunciando a alguma coisa. Um tempo com a família, alguma coisa, você tem um objetivo maior, uma intenção maior. Então, parabéns você que está aqui. Então, quando a gente não tem jeito, tem que ter alguma renúncia para a gente construir algo. Só que faça isso por um bom período para depois você ficar livre. Então, onde está o foco total? Nas atividades que geram renda. Nós chamamos AGR, atividades que geram renda. O que é atividade que gera renda? Falar com pessoas, gente. Falar com pessoas. E quanto mais pessoas, por que eu falo que todo pró é afiliado? Porque quanto mais pessoas você fala, mais clientes você vai ter. E quanto mais clientes você também tem a possibilidade de ter mais afiliados, mais membros, mais afiliados, mais pró. Porque existe uma regra, entenda isso.
Todas as pessoas, isso é no mundo das vendas em geral, elas precisam de 5 a 7 exposições à marca para tomar uma decisão. Claro, tem aqueles que você mostra, a pessoa está preparada, você mostrou o plano de negócio, a pessoa já viu, pô, já adora cuidar da saúde, já viu os produtos, adora e já, pô, quero empreender com isso. Estava buscando uma oportunidade para ter o meu negócio digital, para ganhar dinheiro, para construir um time. Era o que eu queria. Tem gente preparada? Tem. Você vai encontrar? Sim, se estiver trabalhando. Essas pessoas estarão no seu time? Tomara que sim, vai estar no time de alguém. Quando alguém conectar essas pessoas, quando ela descobrir o que é raiva, a gente vai falar, é um imã. Essa pessoa vai vir com tudo, ela não vai nem precisar da gente, ela vai entrar no sistema, ela vai se deslanchar e voar. Vou te dar um exemplo, Rodrigo Berkenbrock. Eu demorei vários anos para fazer meu primeiro milhão, acho que foram uns 5 anos mais ou menos. O Rodrigo Berkenbrock, quando ele entrou na época, eu não sabia nada. Ele era, na época, acho que meu 15º nível de indicação. Sabe quando eu indiquei o Fernão, que indica alguém, era o Rodrigo Berkenbrock. Ele entrou 5 anos depois que eu já estava no mercado. Ele simplesmente estava preparado, a mentalidade dele, a história do que ele já vivia, né? Porque tudo é o que a pessoa já viveu, a credibilidade, a história. Ele veio, ele entrou com tudo, entrou em maratona, colocou muita energia, e ele fez 1 milhão, gente, em um ano. Assim, surreal. É claro que foi um momento que existiu, tal, né? Hoje é óbvio que existe um desafio maior, porque hoje o mundo digital pega muita atenção das pessoas. O mundo digital deixa todo mundo distraído. O mundo digital oferece muitas oportunidades e, o pior, irreais. E as pessoas se distraem querendo buscar várias fontes de renda, achando que vai ficar. Todo mundo quer ficar milionário, todo mundo quer ganhar na loteria, né? Todo mundo quer ficar rico do dia para a noite, todo mundo quer oportunidade fácil, todo mundo quer tirar o bilhete premiado. Então, existe uma maior dificuldade também hoje em você pegar a atenção das pessoas, em você convidar, em você recrutar. Nós tivemos um treinamento com o Thiago Canina, maravilhoso, que é um grande líder. Vocês viram o treinamento dele sobre convite? Quem não assistiu, depois assista. Porque dá dicas importantes de como você falar, como você conectar e você convidar a pessoa mais assertivamente. Porque hoje o mundo digital, a pessoa ela fica, o algoritmo pega a pessoa se não tomar cuidado. E os estudos mostram que a maioria das pessoas de doenças mentais que está cada vez maior vem por quê? Tela, celular. E todo mundo tem celular. Bill Gates já falava, né, lá atrás, todo mundo vai ter um computador em casa. Aí o pessoal dá uma risada. Hoje não é mentira, não tem em casa, tem no bolso. Tem gente que tem 2 celulares. A gente dorme do lado do celular carregando, vai no banheiro com o celular. Então tá ali, atenção, atenção. Então hoje é mais difícil você pegar a atenção das pessoas. Agora, quando você consegue despertar a curiosidade, pegar a atenção, e se a pessoa está realmente buscando e ela foca, gente, olha, todo mundo aqui, não tem como uma pessoa que focar em construir raiva, não tem como dar errado. Não tem como. Agora tem que pagar o preço. E pagar o preço é entrar nessas 10 mil horas de treino. 10 mil horas conectando pessoas, falando com pessoas, mostrando o plano, mostrando o produto, mostrando raio. E quando você atinge essas 10 mil horas, quanto tempo vai demorar 10 mil horas? Não sei, se você trabalhar 1 hora por dia, né? Supondo que você trabalha todo dia, são 365 horas que você vai trabalhar no ano. Ah, Marcos, eu trabalho 5 horas por dia, falando de raiva. Faz as contas. Se você colocar, vamos colocar 300 dias no mês, no ano, 5 horas por dia, você vai ter 1.500 horas aí. Pô, Marcos, mas se eu tiver 1.500 horas trabalhando na Hive, eu vou demorar quantos anos aí para atingir essas 10 mil horas? Faz as contas. 10 mil dividido por 1.500, nós estamos falando em 6 anos e meio. Mas eu estou falando em atingir um resultado extraordinário. Eu estou falando em você atingir uma renda aí, gente, de 50 mil reais, 100 mil reais por mês. Fazendo o que você faz hoje, pergunta é, quanto tempo vai demorar para você ganhar 50 mil reais a mais? Será que 6 anos é muito? Será que 10 anos é muito?
Fazendo o que você faz hoje, quanto tempo vai demorar para você ganhar 10 mil reais residual? Com o quê? Onde? Quando as pessoas começam a enxergar isso, muda. Então, posso acelerar isso? Pode. Como o Rodrigo fez de um ano? Ele fazia 10 horas por dia. E quando eu falo, gente, 10 mil horas é um atleta de ponta, um atleta, um jogador de seleção. Quanto um jogador de futebol não rala, não se dedica, não faz, não tem sacrifício para ganhar o que ganha um jogador de futebol? Top. E aí, olha aqui que eu vou te falar. Tem jogador de futebol que ganha muito, mas a maioria não ganha muito. A maioria das pessoas que você conhece não são bem-sucedidas. Ou a maioria são livres financeiramente? Não são. A maioria, por quê? Porque é mentalidade, porque é assim, gente, existe um funil, e é importante entender, porque muita gente pergunta assim, Marcos, eu estou construindo um time, mas a minha amiga desistiu. Pô, eu cadastrei uma pessoa, essa pessoa eu queria tanto que ela fosse, ela precisa, mas ela não vai, ela não participa, e eu me senti ocupado no começo da minha carreira. E sabe o que é importante você entender? Se essa pessoa não foi, você conectou ela, você fez a sua parte de orientar, de conectar no sistema, mas ela não quer, e ela não vai, a culpa não é sua, é ela que não foi. Porque a maioria das pessoas, elas se distraem, elas não se comprometem, elas não fazem, por isso que a maioria das pessoas não são bem-sucedidas na vida. Não estou falando em raiva, na vida. E entender essa mentalidade é a minoria, gente. E a minoria em tudo. Faculdade. Pega esse funil. Quem já fez faculdade? Quantas pessoas tinha no primeiro ano? Quantas tinha no segundo? Quantas tinha no terceiro? Quantos tinham no quinto? Quantos se formaram? Não é um funil, não vai diminuindo? Desde que se formaram, quantos trabalham na área? Os que trabalham na área, quantos são bem-sucedidos? É um funil. Na vida, em tudo. E na raiva não é diferente. Então, eu vou te dar uma dica para para quem já tem time, constrói. Olha só o que eu vou te falar. Eu aprendi isso. Gente, eu tive um treinamento em Las Vegas com Eric Worre, que era um Million Dollar Club. Era só quem já tinha atingido mais de US$ 1 milhão que podia participar desse treinamento. Foi 2019, se não me engano. E nesse treinamento, gente, a gente já sabia muita coisa, mas é um detalhe, tá? Às vezes é um detalhe, é uma vírgula que a gente escuta que muda completamente a nossa história. Um detalhe. O time que você tem hoje, você que é pró e já tem um time, esse time, ele te trouxe até aqui. Não é esse time que vai te levar até o Red. Entenda isso. Ah, pode ser? Pode. Às vezes você já tem 3 linhas andando bem, tá andando e vai. Pode ser, pode, mas é pouco provável. Então, o time que você construiu, ele te trouxe até aqui. Agora, onde você quer chegar, você tem que construir um time novo. E eu, como Red 2.0, já tenho várias linhas andando. Porque para você se tornar um partner, você precisa ter 4 linhas andando. Olha só, não é muita coisa. Mas para você encontrar essas 4, você vai ter que cadastrar 40. Aliás, você vai ter que cadastrar mais, para ter mais para encontrar aqueles que vão. Então não tem jeito, não tem nada. Tem gente que achava, vou cadastrar 4 pessoas, elas vão virar embaixadores, heads e vou ficar milionário. Não, é um processo. Da quantidade sai a qualidade. Por isso, quando você se torna um expert em falar com pessoas e mostrar um plano e levar oportunidade, você coloca isso, ritmo, intenção, convicção, e você acelera o seu processo. Então, é um funil. Então, dominar a habilidade de mostrar o plano de negócios é o que vai fazer diferença. A única coisa que vai fazer você crescer no plano de carreira é você mostrar o plano. E aí entra algumas dicas que eu vou te dar sobre mostrar o plano, que é brilho nos olhos, é intenção, é saber o que está falando. E quanto mais você faz, melhor você fica. Então tá na lei dos números. Quanto mais você faz, você tem que ter foco exatamente nisso.
nas atividades que geram renda, que é falar com pessoas, falar com pessoas. Porque a informação sem ação não muda nada. Mas a informação com ação, com atitude, te deixa rico. E todas as pessoas que ficaram ricas dentro da venda direta, que eu conheço, todas, sem exceção, trabalharam muito. Pelo menos por um período. E a gente tem esse privilégio de trabalhar por um período para ganhar dinheiro pro resto da vida. Então, quanto mais pessoas você falar, mais você fizer, gente, é exatamente isso, não tem muito segredo. Aí você vai encontrar pessoas iguais ou melhores que você e o negócio ele vai deslanchar. Ele vai deslanchar assim de uma forma assustadora. Assim aconteceu comigo e assim como pode acontecer com você que estiver em movimento. Então, gente, dito isso, a gente precisa colocar em ação, colocar em prática. E eu quero te dar algumas dicas sobre o que eu fiz muito e o que eu... claro que a gente trabalha com nossos contatos quentes, mas o importante é trabalhar com contato frio, porque a maioria das pessoas a gente não conhece. E trabalhar com contato frio nada mais é do que você conhecer pessoas sempre e você falar com pessoas. Online é legal, é ótimo, sim, mas eu gosto muito do presencial. Eu fui forjado no presencial, né? O presencial é olho no olho. Então, eu conheço pessoas todo dia, por isso que a gente tem que estar... Jim Rohn falava, não perca nada, né? Não perca um evento, não perca uma oportunidade, não perca uma festa, não perca um convite. Você tem a oportunidade de ir na casa de uma amiga, você tem a oportunidade de tomar um café, tomar um chá, você tem a oportunidade. Por isso que eu gosto muito dos encontros presenciais, por isso que eu gosto muito das reuniões caseiras. Gente, a reunião caseira é o que faz acontecer. Ela é mais íntima. Quando eu falo caseira, é na sua casa, na casa da amiga. Às vezes é um cafezinho, um chá que você vai tomar com a amiga, porque você está ali, você pode degustar produtos, você pode mostrar. Eu tenho produtos na mão, sachê, sempre onde eu vou. Vou na academia, vou no Pilates. Hoje eu tenho minha professora de Acro Yoga. Ela começou como cliente, depois virou afiliada, agora virou afiliada pro. Massoterapeuta que eu faço, cliente, virou afiliado. Eu pagava a massagem sempre, que eu toda semana fazia, como? Com produto. Então eu usava o produto como moeda de troca. Então você acaba vendendo, perguntando. As pessoas começam a conhecer os produtos. Cabelo. Até hoje eu corto o cabelo, estou precisando cortar de novo. Produto. Ele não quer ser afiliado, mas quer os produtos. Está sempre lá. Então, quando você começa a encaixar no seu dia a dia, em tudo, porque você tem a manicure, você tem o salão de beleza, né? E todas essas pessoas têm que se tornar seu cliente, no mínimo. E você tem que falar do produto, e se a pessoa não comprou ainda, você tem que falar para as pessoas assim, olha, todos os meus, eu só sou cliente de quem é cliente meu. E você vai ver como as pessoas, elas ficam assim, impactadas. E tem que ser, porque você é cliente de uma pessoa, você está sempre ali, essa pessoa tem que ser seu cliente no mínimo, até porque ela precisa do produto. Isso é essencial. Então, quanto mais clientes você faz, lembra que eu falei que são de 5 a 7 contatos com a marca para a pessoa querer tomar uma decisão? De empreender, de querer fazer? Então, quando você... É muito mais fácil você pegar um cliente que já consome, já usa os produtos, já gosta, ele se tornar um membro, um afiliado, é muito mais fácil, porque ele já usa, ele já gosta. Então, quem tem mais clientes, naturalmente, vai ter mais afiliados, para quem é pró. Quem tem mais clientes vai acabar tendo mais afiliados pró. É um processo. E é legal o upgrade que a gente pode dar. E cada upgrade que você dá, você como afiliado, você ganha a comissão de novo, de novo, de novo. Você faz um cliente, tem a sua comissão. Virou um membro, tem uma comissão. Virou um afiliado, comissão. Virou um pró, tem uma comissão por isso. Isso é aquela renda imediata, que é a venda. Agora, o grosso que está na rede é longo prazo. Inicialmente, você vai estar ganhando mais na venda e no recrutamento ali do que na rede. Só que essa curva, gente, chega um ponto que os dois vão crescendo. Só que na rede, a longo prazo, ele vai crescer muito mais. E quando eu mostro o plano de negócio para alguém, é importante, alguém pergunta, você não precisa entrar em detalhes sobre cada bônus, como é que funciona, cada nível. Não precisa entrar nesses detalhes, porque quanto mais simples, mais duplicável.
querer explicar muito é assustar as pessoas. Então, o grande segredo está em falar menos. E é simples. Um afiliado ganha 20% e 15% na recorrência. E o afiliado Pro ganha quanto? Em média, 2% da rede. Royalties. Você como um franqueado, uma franquia. Olha como é fácil explicar o plano. Você tem uma franquia. Você tem um posto de gasolina. Você ganha no que você vende. Você tem uma rede de postos de gasolina pelo Brasil. Aí você ganha um pouquinho só de cada posto. O dono do posto lá, o franqueado, ganha o grosso. Você ganha um pouquinho. Os royalties. E o plano de carreira, quanto mais você cresce, e quanto mais você crescer, vai ter mais novidades, você vai participar do pool. Pool de liderança, pool onde aí chega um ponto que, independente de ser da sua rede ou não, você vai ganhar uma participação de tudo que o Brasil vende, futuramente do que o mundo vende. Então é simples mostrar o plano de negócios. Menos é mais, eu falo exatamente isso. E se você ainda não sabe mostrar o plano, se você ainda não mostra o plano, você tem que aprender. Porque não tem outra forma de você crescer como próximo, você não mostrar o plano. Não dá para depender de enviar link, de conectar uma pessoa toda segunda-feira ou quinta na apresentação, que é maravilhosa, tem que ser feito, tem que usar esse sistema. Mas só tem uma forma de você crescer com afiliado, você mostrar. Você brilhar teus olhos, você fazer. Ah, não sei mostrar. Começa treinando em casa, com a família. Começa, sabe com a pessoa da sua lista, que você fala, essa pessoa não quer nada, ela não vai se cadastrar. Ela não quer, é para ela que você tem que começar mostrando. Testa, mostra. Posso te falar uma coisa? Você vai surpreender. Pede para ela, ó, quero sua opinião, estou começando a empreender aqui, e eu quero a tua opinião, vou mostrar o plano de negócio aqui. Você pode dar sua opinião sincera? Irmã, mãe, prima, tio, alguém? Mostra para ela, porque você vai perdendo a vergonha. E sabe o que vai acontecer? Você vai surpreender, porque muitas dessas pessoas vão falar, nossa, não pode ser eu, não pode ser para mim, eu não posso me cadastrar, não posso fazer. E você vai se surpreender com isso. Incrível. Gente, eu sei o que eu estou falando, isso aconteceu comigo. Eu mostrava no espelho, eu gravava, eu falava, mostrar o plano. É interessante, porque você vai aprendendo, você vai perdendo medo, você vai falando. E pegue feedback, sim, dessas pessoas, porque é importante. Ou seja, você tem que aprender, você mostrar o plano em 5 minutos, mostrar o plano, um plano mais longo. Um plano assim, ideal é tomar um café, bater um papo, que você vai separar ali 1 hora com a pessoa. Por quê? Porque o projeto você mostra em 20 minutos ali, né? Mas 15 minutos. Mas sabe o que vai acontecer? Vai surgir perguntas, vai surgir dúvidas, você vai contar a história de outras pessoas. Porque mostrar o plano nada mais é do que você contar a história. É você mostrar a história das pessoas. Ó, esse virou 3K, essa minha amiga é 7K, 15. Ó, o plano de carreira, tem esse aqui, tem embaixador, tem o head. E quando você passa a encontrar, falar e conectar as pessoas, porque a pessoa ela vai surgir perguntas, ela vai falar e você vai conectar, você vai abrir lá, você vai cadastrar, você vai orientar os primeiros passos. Então, existe muito mais. Então, se a pessoa se cadastrar, vai muito mais do que 1 hora. Para você já começar aquele acompanhamento, já preparar a lista da pessoa, tá? Então, é natural. Então, assim, não tem outra forma. Você precisa mostrar o plano. E para mostrar o plano é isso, é brilho nos olhos. O que cadastra é brilho nos olhos. É a pessoa saber. Se você não sabe para onde você está indo, né, qualquer lugar serve. Então, a pessoa só vai se pode acontecer uma pessoa olhar e falar, uau, porque, entenda, essa pessoa, ela primeiro compra você, para depois comprar a Hive. Agora, quando ela entende, ela voa sozinha, independente de você. Tá? Então, assim, qual que é o grande segredo de você aumentar a sua lista, de você falar contato frio? Eu simplesmente falo com pessoas. Eu falo com pessoas em todos os lugares, na academia, você está na fila de um correio, esses dias eu estava lá, falei com pessoas, você está no treino, na manicure, em qualquer lugar. Gente, no avião. E é legal porque quando você está com fome e intenção, eu sempre tenho o produto na mão, sempre falo com a pessoa que senta do meu lado. Eu falo, sorte de quem sentar do meu lado. Gente, eu já cadastrei pessoas no avião. E sempre que você tem uma nova pessoa na tua lista, essa pessoa te gera no mínimo 10 novos contatos. No mínimo, 10 novos contatos. E você vai aprender a pegar contato cada vez mais em nossos treinamentos, mas simplesmente fala com pessoas. Sorriso, ele abre portas, gente. O sorriso,
Cultive esse hábito do sorriso, porque o sorriso é uma comunicação universal. Não importa a língua, não importa o país que você estiver, não importa, o sorriso é uma comunicação universal. Então, quando você sorri, você abre portas. Gentileza, educação, gentileza gera gentileza. Quantas pessoas eu não peguei o contato de pedir para a pessoa tirar uma foto minha em algum lugar que eu estava? Ou a pessoa tirando uma foto, um casal, um tirando foto do outro ali. Você gostaria que eu tirasse uma foto de vocês? E uma gentileza, e acaba fazendo você abrir contatos, ter novos contatos. Isso gera perguntas, curiosidade, né? Elogio sincero é fundamental. E o elogio ele tem que ser sincero, porque isso gera empatia e conexão. O elogio ele tem que ser sincero, não adianta ser forçado, tá? Então, às vezes é um cabelo que está bonito, é uma roupa legal, é uma atitude da pessoa. Isso é empatia e conexão, gente. É lidar com o ser humano, lidar com pessoas, né? E perguntas inteligentes, porque não são as respostas que movem o mundo, são perguntas. Porque com as perguntas, qual é o grande objetivo? Olha só o que eu vou te falar. O objetivo de você mostrar o plano de negócios. Não é sair mostrando à toa, sem fazer antes e sem preparar o terreno. Porque aí faz a diferença, lembra sim ou não que você consegue, depende do contexto. Então, o objetivo é você descobrir uma necessidade e uma característica. A característica é o maior desejo da pessoa. E uma necessidade é a maior dor. Então, olha como se torna simples você mostrar o plano quando você sabe o que você vai falar e como você vai falar. Então, um bate-papo, fazendo perguntas estratégicas. Ou seja, você conhecer a pessoa. Quanto mais você conhece a pessoa, melhor. Você faz esse mapeamento. E quando você faz esse mapeamento da pessoa, não tem problema, tá gravando aqui, ó, no chat. Vai ficar gravado, tá, gente? Tá? Então, depois pode assistir, reassistir, conectar com as pessoas. Mas, ó, esse mapeamento, ele determina o teu sucesso. Então, o mapeamento é o seu objetivo, é você descobrir a necessidade da pessoa, qual é a maior dor dela. Por que ela precisa ganhar R$ 1.000 a mais? Qual é a dor dela? A dor dela, às vezes, não é o dinheiro, e sim a liberdade. Não gosta do chefe, não aguenta mais, não tem horário para ficar com a família, quer trabalhar de casa. Qual é a dor que ela tem? Normalmente é financeira, né, das pessoas, mas não é só financeira, né? É relacionamento. Ser um membro da Hive permite você estar em um ambiente com pessoas que buscam cuidar da saúde, que buscam longevidade, têm um propósito comum, pessoas que buscam empreender, uma mentalidade. Então, quando você faz esse mapeamento com perguntas estratégicas e passa a descobrir qual é a dor da pessoa. Vou te falar a minha, por exemplo, quando eu comecei nessa carreira, né? Porque tem gente que é movido pela dor e outros são movidos pelo desejo. Todo mundo é pelos dois, uns mais, outros menos, tá? Meu objetivo era ser livre, viajar o mundo, ganhar dinheiro para ter independência, ser livre. Para quando eu tivesse filhos, ter não precisar mais trabalhar. Hoje eu trabalho por paixão, por propósito. Tenho meus negócios e a Hive não é por dinheiro. Eu já estou livre financeiramente. Eu pude sim ganhar muito dinheiro na minha carreira, onde os meus ativos, o que eu construí, eles me geram renda muito maior do que um partner, por exemplo. Então, a raiva é uma paixão, é um propósito. Eu não faço por dinheiro, eu faço por paixão, por propósito, por outros motivos. Mas, quando eu comecei, eu precisava muito de dinheiro. E eu tinha um sonho, que era comprar uma casa para a mamãe. E eu realizei esse sonho, graças à venda direta. Eu tinha um sonho de viajar o mundo, de conhecer muitos lugares, países. E a venda direta permitiu. São mais de 160 carimbos no passaporte. E eu e minha esposa viajamos o mundo, literalmente, com as premiações, as viagens que ganhamos e a liberdade que você tem quando você passa a ter dinheiro. Eu tinha um sonho de ter alguns projetos sociais. A venda direta permitiu.
Eu tenho um projeto social no Ceará e alguns outros que a gente ajuda. Já pude doar alguns milhões, gente. Olha que coisa incrível. Tem gente que quer ganhar o objetivo. Hoje eu falo, meu objetivo é ajudar as pessoas a passarem do sucesso para a significância. O que é isso? O sucesso é sobre você, a significância é o impacto que você causa na vida das pessoas. Qual é o impacto, o legado que você vai deixar na vida das pessoas? Então, eu sei que ao mostrar o plano, eu estou dando uma oportunidade para alguém que vai depender dela, é claro, mas que pode mudar a vida dela e de muitas pessoas. Mas se essa pessoa quiser, o meu objetivo é ajudar ela a ter sucesso e significância. Então, o objetivo é ajudar as pessoas. Claro, para você poder doar 1 milhão, né, acumulado na sua vida, você precisa ter. Para você poder doar 10 mil reais por mês, você precisa estar ganhando lá 50, 100. Então, a significância, ela vem daí. Só que você precisa primeiro colocar a máscara de oxigênio em você para depois colocar nas pessoas. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. Por isso que é fundamental você crescer, você ganhar dinheiro, você ter esse propósito. E para isso a gente precisa, quando você tem tudo isso e você coloca intenção e convicção do que você está construindo e fazendo, quando os seus olhos brilham a falar de raio nos produtos do negócio, você passa a se tornar um imã de atração. E você passa a atrair cada vez mais pessoas. Isso se torna um processo natural. E o grande segredo desse processo natural é você se desfrutar, se divertir no processo. E às vezes leva tempo, para alguns mais rápido. E esse processo natural é você se divertir, você desfrutar enquanto você produz, enquanto você trabalha. Então é você produzir, ao mesmo tempo estar se divertindo, desfrutando e transbordando na vida das pessoas. E quando eu falo transbordar, tem gente que acha que é só doar dinheiro. Não é você doar um carinho, uma gentileza, né? Um sorriso, uma oportunidade. É aí que faz a diferença, gente. Porque o ser humano ele é muito bom em procrastinar. E a gente falou de muitas distrações, principalmente digital, e hoje mais ainda. E a procrastinação significa que uma pessoa é profissional em se castigar. Procrastinar é ser profissional em se castigar. E qual o grande segredo? Você ter uma rotina, uma tarefa e um projeto. Porque quando você coloca um hábito e tem isso na rotina, disciplinas diárias constroem um caráter. A decisão de você ter uma disciplina diária constrói um caráter. Então, o que você faz diariamente, esse hábito vai te construir um caráter. Por isso que essa rotina é fundamental. Tomei a decisão, vou falar todo dia de Hive, vou participar de treinamento, cada hora de treinamento, 9, 10 horas de prática, tomei essa decisão. Ok, você vai ficar bom, né? Você não precisa ser bom para começar, você precisa começar para ficar bom. Aí vai entrar na sua rotina. Todo dia eu estou aprendendo e estou colocando em prática. Aí isso vai te gerar tarefa, que é colocar em prática. A tarefa, ela gera micro resultado. E é aí que está o ponto, gente. A tarefa gera micro resultado. E o projeto, ele vai mudar a fase da tua vida. Quer mudar de fase? Projeto. Como eu mudo de fase? Projeto. Qual é o nosso projeto? Hive. Esse é o nosso projeto. É isso que você tem que ter em mente. Isso vai mudar a tua vida. Isso vai mudar a fase da tua vida. Tá? Agora, aposte as fichas, todas as suas fichas na tarefa. Porque é a tarefa que vai fazer acontecer. Por isso que a tarefa é o objetivo, mostrar o plano todos os dias. Sabe como o momento que eu explodi, quando eu entrei em maratona, eu mostrava 3 planos por dia. Falava com 3 pessoas sobre oportunidade de negócio todos os dias. Mas para falar com 3 sobre oportunidade, eu falava com 10 sobre produto. Porque lembra, falar da oportunidade é você falar de produto, conversar com as pessoas, ter contato. Agenda é teu chefe, você fazer uma agenda todo dia. Manhã, tarde e noite eu tinha reunião agendada, pelo menos com 1 ou 2 pessoas, porque os que furavam compensavam nos outros.
Eu não ia para casa, porque antes não tinha online, sem falar com 3 pessoas. E o dia que eu não falava, eu namorava, não era nem casado, eu lembro, ia na casa da Fábia e eu chegava cansado, exausto, e falava, pô, não consegui mostrar 3 planos, né? Eu me sentia mal, eu compensava no outro. Porque eu tinha essa rotina de ter essa tarefa, de estar sempre colocando o nome na lista, falando com pessoas, porque nem sempre é hora de você mostrar o plano e convidar, é só de fazer o contato e ter o nome na lista. Na hora certa, você convida. Porque às vezes você acelera, eu já errei muito nisso, em já querer falar, convidar antes de trabalhar um pouquinho. Porque eu estou convidando uma pessoa para ganhar dinheiro, ela não quer dinheiro, ela quer tempo, ela quer liberdade. Por isso, descobrir a dor, né? E o desejo da pessoa. Então, aposte as fichas na tarefa. Medo de dar errado ou medo da próxima fase é onde paralisa as pessoas. E vou te falar, vai dar tudo errado antes de dar certo. Não se preocupe. Vai dar tudo errado antes de dar certo. E é assim que a gente cresce. Não tem como. Não tem como dar sempre certo, tudo certo. Não. Tá? Então, esse é o grande objetivo, gente. Não tem como. Agora, quando você passa a produzir e desfrutar nesse processo, se divertir, ser feliz, alegre, você está mais jovem, mais bonito, usando Hive, você leva para as pessoas isso, você pega feedback, tem cliente feliz, e você pega isso, você transborda na vida das pessoas, e você começa a ajudar, e você ajuda dando oportunidade, levando um produto, muda o estilo de vida dela, muda o sono da pessoa, muda o humor da pessoa, muda a barriga da pessoa, muda a energia da pessoa, e você tem cliente, e você muda, dá oportunidade para a pessoa, e muitas pessoas começam a ter o que fazer tendo raiva, porque muitas vezes ela busca milhões de coisas e se encaixa, ela se enquadra na comunidade, ela encontra dentro da raiva uma comunidade de pessoas incríveis, né, que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Então, começa a fluir, as coisas começam a acontecer. Então, aí que está o grande segredo, você colocar em prática, os seus olhos brilharem ao falar de raiva, porque não tem outra forma. E isso você vai fazer feliz, alegre. E a felicidade, gente, é o segredo, porque ela ativa a sua identidade. A alegria é um estado emocional, a felicidade genuína, divina, ela ativa, né? Ela ativa a sua identidade. A nossa mente, gente, ela nos sabota. E ela é um músculo. Igual na academia, você quer crescer o músculo, você tem que treinar, você tem que romper fibras e ter um descanso reparador. A nossa mente é um músculo e ele precisa crescer. Então tem que coloca o Arnold Schwarzenegger, ele tinha uma frase, tem, aliás, né? Ele falava o seguinte: coloque a mente no seu músculo para crescer. Quando você está treinando sem intenção é uma coisa, quando você tem intenção, você vai fazer um bíceps ou um treino que for, um pilates, um yoga, uma postura, quando você coloca a sua mente naquele exercício, as coisas fluem. O seu resultado é maior. Então, você estar presente, colocando a sua mente, a sua intenção, e isso está na intenção. Você coloca a intenção, as coisas fluem. Certo, turma? Ó, para fechar, aqui, eu quero afirmar para você o porquê que vai valer a pena essa trajetória. Por que vai valer a pena? Sabe por que vai valer a pena você pagar o preço, né? A gente realmente se sacrificar, a gente doar o nosso bem mais valioso, que é o nosso tempo, que ele não volta, para construir a Hive. Primeiro que a gente tem uma oportunidade surreal nas mãos e que tá tudo muito novo, tem muitas coisas chegando, muitas novidades. Eu não falo de produtos, eu falo de processo, de sistema. Vai ficar mais fácil cada vez mais. Vai ter muita coisa incrível chegando para a gente sempre. Tá tendo, eu participo do board junto com o Reds, estive com eles esses dias no corporativo. Tem muita coisa incrível para a gente, gente. Muita coisa incrível, de verdade, assim. Se eu pudesse
tirar um chip da minha cabeça e colocar na sua para você enxergar o que vai acontecer nos próximos anos. É algo assim que brilha, sabe? Que a gente tem a clareza do que vai acontecer, por isso que a gente faz. O que eu posso te afirmar é que vai valer muito a pena, primeiro, pela carreira que você vai construir. Porque ser um profissional, ser um afiliado pro, ser um profissional, é uma profissão. A venda direta, ela é uma profissão. E quanto melhor, mais você faz, melhor você fica, e você se torna um profissional nisso. Então, é uma carreira que você constrói, que é um legado que vai ficar para a vida. Teus filhos, netos vão ouvir a tua história. Você vai contar, você vai impactar muitas vezes. Então, a carreira que você vai construir. Olha, a liberdade que você vai construir. Isso eu falo de boca cheia. Porque é inacreditável a liberdade que essa carreira proporciona. Uma vez construída, você vai construir uma liberdade de ter tempo para ficar com você, com quem você ama. É muito valioso. É muito, assim, não tem preço. Sim, vale a pena o sacrifício para você ter o prêmio. E o prêmio é a liberdade. Liberdade física, liberdade financeira. Isso não tem preço. E quando você passa a enxergar isso e transmitir isso para as pessoas ao mostrar a oportunidade, é o que muda o jogo. Por que vai valer a pena? Pelas vidas que você vai tocar. Porque a tua história, você não tem noção quanto importa. A tua história, a tua superação vai impactar vidas. Pessoas vão contar a tua história, pessoas do seu time, pessoas de outros times. E é uma história de você atingir 3K, 7K, 15, crescer no plano de carreira. Então, as vidas que você vai tocar vai impactar demais, porque, gente, é incrível. Eu recebo até hoje pessoas na minha carreira de 2 décadas, o que eu recebi e recebo de mensagens de pessoas agradecendo por, olha só, não por eu ter, porque muita gente não fui eu que cadastrei, que eu construí um time gigante, mas pessoas agradecendo por eu nunca ter desistido. Porque se eu tivesse desistido, você não teria conhecido o Raiz. A gente não estaria aqui. A raiva não existiria. A hora que eu falar, a raiva não existiria se eu tivesse desistido em uma das milhares de oportunidades que eu tive de desistir no passado. Porque por eu não ter desistido, muita gente desistiu no processo. Eu continuei. Eu tive um entendimento de tudo que eu falei para vocês. E eu continuei fazendo. Encontrei pessoas melhores do que eu. E por eu não ter desistido, sou muito grato a Deus em primeiro lugar, segundo ao Marcelo que me deu essa oportunidade, falou, acreditou em mim. E eu não desisti. Porque se eu tivesse desistido, não existiria Fernão, não existiria Cadu, não existiria Beto, não existiria Rodrigo, não existiria Perioli, não existiria Diana, não existiria Canina, não existiria ninguém. Olha o efeito borboleta que uma coisa puxa a outra. A Diana existe, e olha o que eu vou falar, para quem é do grupo da Diana. Porque eu cadastrei a Maria alguns anos atrás. A Maria tem 70 e poucos anos, começou a fazer, e a Maria indicou uma pessoa, que indicou outra, indicou a Diana, 5 níveis depois, que morava em Jaraguá do Sul. Olha o poder das pontes, o poder da decisão, o poder de você não deixar ninguém roubar teu sonho. E apareceu o Diana. Então, as vidas que você vai tocar e impactar tem a ver com o teu sucesso também. Diretamente e indiretamente. Você vai impactar milhares de vidas, gente. E impactar a vida não significa a pessoa ganhar 50 mil, 100 mil por mês. Vou te falar uma coisa, às vezes ganhar R$ 1.000 muda a vida de famílias no Brasil. Muda ou não muda? R$ 1.000 a mais muda a vida de famílias. R$ 500 muda a vida de famílias. Às vezes não é nem o financeiro, é o intangível. É a conexão, é participar da comunidade, é a pessoa ter mais saúde, é a pessoa ter mais amigos. Você vai fazer bons e verdadeiros amigos. Os meus melhores amigos surgiram da venda direta.
isso vai acontecer com você. Por que vai valer a pena? Pelas causas que você vai contribuir, pelos projetos sociais que você vai poder ajudar, que você vai poder criar. Qual é o teu porquê? Qual é o teu porquê? Eu vou além. Porque isso vai antes de tudo. Qual é o teu por quem? Por quem você vai fazer isso? Por quem você vai se sacrificar? Pagar o preço para ter sucesso? Por quem? É pela tua mãe? Pelo teu pai? Pelos teus filhos? Pelos seus netos? Por quem? Ah, Marcos, é por mim. Por quem? E tem que ter você também. Porque não, se você, de novo, se você não estiver bem, você não, como é que você vai dar aquilo que você não é ou você não tem como. Por quem? Pela família? Deus, saúde, família, negócios. Marcos, ah, não, meu filho, meu neto, primeiro. Deus, saúde. Se você não estiver bem, com uma saúde boa, como é que você vai cuidar de quem você ama? Pela minha família. Maravilhoso. Por quem? Então, comprar uma casa para a mamãe foi um dos meus. Olha, não foi o mais rico, valioso financeiramente, mas emocionalmente foi um dos mais impactantes da minha vida. Sabe aquela sensação de realização? Poder comprar uma casa para a mamãe. Meu pai morreu cedo, com 60 e poucos anos. Eu já vou fazer 50 daqui a pouco. É incrível quanto você tem a consciência de cuidar da sua saúde e de viver bem, isso e foi uma referência para mim. Nossa, eu agradeço demais papai e mamãe, o que eles me deram, principalmente de amor, né? Amor e me deram os ensinamentos, mas eu construí a minha vida, eu tive que construir. E eu tomei a decisão de cuidar da saúde, você tem que estar bem com você, para você poder construir, né? E as causas que você vai contribuir, gente, não tem preço. E, por último, e não menos importante, vai valer a pena pelo ser humano, pela pessoa que você vai se tornar. Porque certamente você vai se tornar um ser humano melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma avó, uma tia, um ser humano, um marido, uma mulher, um homem melhor. Porque é impossível você ter sucesso na raiva se você não se tornar um ser humano melhor. E a gente aprende todos os dias, dentro do nosso sistema, com as pessoas, com as conexões, a nos tornarmos seres humanos melhores. Mas tem que sair da teoria, tem que ir para a prática, tem que ir tomar a decisão de você colocar essa tarefa diária, esse hábito diário, atividade geradora de renda. Não esqueça, quanto mais você faz, quanto mais você fala, mais não você coleciona. E quem mais coleciona não, mais rico fica. E quanto mais não, também vai ter mais sim. E lembra que o não é ainda não. Muitas pessoas que você falou, que você mostrou, vão comprar produto ou vão começar a empreender daqui meses, daqui anos. E tá todo mundo te olhando. Nas redes sociais, fora, tá todo mundo te olhando. Tá todo mundo te observando. Sabia disso? A pessoa pode não curtir seu post, né, não comentar, mas tá todo mundo te olhando. E muita gente que duvidou, quando começa a ver o teu sucesso, quando começa a ver você, né, há meses, há anos ali focada, fala, ó, não foi uma aventura que a minha amiga tava lá, não, o negócio é sério. Então eu também quero participar.
Então, toma a decisão de colocar em prática todos os ensinamentos, porque não tem uma outra forma de você crescer a não ser trabalhando, mostrando plano, colocando em prática. O que eu posso te dizer é que eu acredito em você, senão eu não estaria aqui. Principalmente você que está conectado há mais de 1 hora comigo, ouvindo, aprendendo. Significa muito que você quer, que você está com fome. E é a minoria das pessoas, que vão se dedicar, que vão ter fome, que vão fazer acontecer. E o mundo é assim. E desejo fazer parte da minoria. Porque é a minoria que muda vidas, a minoria que transforma vidas, a minoria que toca a vida das pessoas. A minoria que vai construir a verdadeira liberdade. E nós temos nas mãos a oportunidade, uma grande oportunidade, eu digo que oportunidade da vida, de mudar a nossa realidade, de transformar a vida de muita gente. E basta essa decisão e dedicação, com intenção, com consciência e com convicção. Porque nós temos um modelo que sim transforma vidas. Turma, desejo um final de semana maravilhoso para todos vocês. Um fechamento de mês assim, extraordinário. Dá o seu melhor. Novos clientes, novas oportunidades, novas pessoas, novas conexões. Amplia. Nosso negócio é o marketing de relacionamento. Criar relacionamento, ampliar relacionamento, aumentar a lista para aumentar as possibilidades. Porque é simples, quando você entra num flow, pega o gosto, se diverte, você está produzindo, se divertindo. E aí fica tudo muito mais leve, tudo muito mais gostoso. E você se torna um imã de atração para construir um time gigante e transformar a realidade de muita gente. Tá bom? Beijo no coração de todo mundo, um excelente fim de semana. Né? Vou tirar uma foto aqui de vocês. Põe um coração aí. Vou tirar uma foto aqui. Coloca um coração aí, quem tiver, quem puder, né? Quem não tiver em movimento, dirigindo, não mexe. Mas quem tiver aí, abra a câmera aqui para eu tirar uma foto. Quero registrar aqui. Põe um coração na tela. Eu vou registrar aqui a nossa conexão Hive Pro. Parabéns, vocês que estão aqui neste sábado pela manhã, aprendendo, se conectando, né? Tá aqui, ó. 1, 2, 3 e... Bom demais. É isso aí. Parabéns, turma. Deus abençoe todo mundo. Tamo junto. Conta comigo, né? Conecta as pessoas. Vamos falar com as pessoas, porque é isso que faz a diferença. Tá bom? Amo vocês. Eu acredito em você. Quero ver o teu sucesso. Tamo junto. Deus abençoe.